tive experiências espirituais antes com os amigos que mexiam com Umbanda, se eu não me engano, alguma coisa assim, que eu comecei a ver gente incorporada, eu comecei a ver algumas coisas. Aí eu, opa, tipo, isso aqui Não é pra mim, não. não tem alguma coisa aí, que eu não sei o que é. E aí eu comecei a ter várias experiências assim com o mundo espiritual que me fizeram perceber que o mundo não era só o que eu E acreditava. aí, já depois disso, você já vai em busca disso, você vai atrás Cara, disso. demorei um ano lutando contra, tipo, eu não tinha aceitado Jesus ainda. Eu comecei a ter experiência, eu li a Bíblia um dia, ficava 10 sem ler, sabe? Mas eu já via que tinha alguma coisa, só que eu não queria aceitar. Eu mudei a minha vida várias vezes, várias vezes não, mudei a minha vida, eu já tinha reduzido a noite, já tinha reduzido algumas coisas, já tava mais sossegado. Mas eu não queria ainda porque, tipo, ser cristão é uma renúncia Tremendo, dos nossa. seus desejos, né? Porque os desejos são muitas vezes corrompidos. É por isso que muita gente fala, pô, Elias, o que você fazia não tinha nada demais e tal. E hoje eu vejo que tinha. Só que, cara, é um entendimento que não vem, a gente não é convencido racionalmente, né? Cara, e o que mais mexeu assim com a nossa cabeça nesse sentido, o dia que o Jacob Petri teve aqui, ele falou assim, que a gente é livre não quando a gente realiza todos os nossos desejos, mas quando a gente faz aquilo que a gente precisa fazer. Porque quando a gente faz aquilo que a gente quer fazer a toda hora, a gente é escravo dos nossos desejos. É, Daí eu falei, nossa, cara, é como é, pesado. como é contraintuitivo, né? É, Tipo assim, o cara que fala, faço o que eu quiser, tudo que eu tenho de desejo, eu vou lá e faço. Você é escravo dos desejos, irmão. é, Uau, como é forte isso, é né? muito forte. E é uma coisa que muita gente não entende. Porque é tipo, quando você tem um contato assim, a primeira, pô, eu não vou poder. A primeira pergunta que eu fiz pro cara que começou a me ajudar lá, um discipulado, né, um amigo meu, foi: pô, mas por que eu não posso ficar com várias minas? Foi a primeira pergunta que eu fiz pra ele. O que tem de mal nisso, velho? Foi a primeira, velho. Aí ele começou a me explicar, tipo, vamos lá, vamos pensar sem religião. Alguma vez, eu falei pra ele, pô, eu sou solteiro, a mina é solteira, que mal que eu tô fazendo? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Aí ele, tá bom, vamos pensar sem Bíblia. Você já ficou com alguma mina que ficou apegada a você, mesmo você deixando claro que não queria nada com ela, que ela ficou apegada a você e queria continuar e você não? Aí eu já. Essa mina ficou correndo atrás de você e você teve que ignorar ela? Você acha que você machucou ela de alguma forma? Algumas vezes. Provavelmente. E aí você começa a ver que tem muita coisa má que acontece nesse mundo de relações sem compromisso, que às vezes você acha que não tá fazendo nenhum mal. Mas o mal tá sendo feito, porque aí você machuca uma pessoa, que essa pessoa vai machucar outra, aí fica essa bola de neve de um ferrando o outro nos relacionamentos. É, e sem falar que, cara, essa vida de prazer é muito boa, pô. O problema é que, tipo assim, até porque se não fosse boa, as pessoas não fariam, Sim. né? O problema é que chega uma hora que você entende que só aquilo ali não te completa mais, cara. É o que eu gosto de chamar de ilusão. Cara, e é muito louco, porque quando eu lembro que quando eu fui pra faculdade, eu vindo do interior, quando, tipo, fui pra uma capital, Florianópolis, né, numa faculdade, terceira maior do país, sei lá, mais de 30 mil alunos, bom, era um negócio, assim, absurdo, eu falava assim, nossa, agora sim e tal. E aí você vê uma É, vida muito frenética, assim, um ano, e fala assim, caraca, é a melhor vida que tem. E você vive com seus melhores amigos o dia inteiro, e festa de segunda a segunda, e uau, é muito louco e tal. E aí, irmão, quando dá um ano e meio, 2 anos, você fala assim, tá, mas e aí? e aí? É essa a pergunta. E E aí? aí? Será que vai ser isso aqui a vida É inteira? isso? O que mais? Porque, cara, depois que você tem um nível de prazer, depois você faz tudo aquilo que você quer fazer, que você achou que nunca conseguiria e faz e tal, chega uma hora que você precisa de algo a mais, porque só aquilo ali já não é mais suficiente. Então, assim, eu acho que tem muito desse efeito das pessoas da droga, né? Eu não cheguei a usar nenhum tipo de droga, mas, por exemplo, esse lance de mulher, você ficava com a mulher que você queria. Aí você acordava no outro dia e, tipo assim, tá, beleza, mas agora eu já fiquei com a mulher que eu queria, e agora? E agora? Aí você não quer mais Sacou? a que você queria. Isso, então vira um negócio sem fim, cara. E fica um negócio que você nunca tá completo. E você fala assim, mas que porra, velho. E Aí você aí, coloca a cabeça no travesseiro, irmão, você já sentiu aquele vazio? Aí você fala assim, cara, mas que vazio é esse? Eu tô com os meus melhores amigos, tô onde eu queria estar, tô na terceira maior universidade do país, fico com as meninas que eu queria ficar. Que vazio é esse, irmão? E não tem o dinheiro que pague você não conseguir dormir, velho. não tem. Sabe quando eu me toquei? No dia que eu machuquei o joelho, foi uma quarta noite. Quinta era feriado. E aí meus amigos me carregaram pro meu apartamento e me botaram no sofá. Eu tava no futebol, tinha jogado 2 tempos de 45 minutos no campo, suado, com a roupa do corpo, não tinha tomado banho, nada, porque minha perna tava dobrando pro lado. Que arregaçou meu joelho. E eu não conseguia botar o pé no chão, não conseguia andar.
Aí eu sentei, eles me deixaram no sofá e falaram, mano, amanhã eu tinha que ir no médico no outro dia, né? Porque o médico ia me atender porque ele jogava bola com a gente. Nessa hora que eu sentei no sofá e eu vi que o cara que tava bem financeiramente, que ficava com várias minas, que não sei o que, tava sozinho. E não conseguia tomar um banho sozinho, não conseguia pegar uma roupa sozinho, não conseguia... Cara, eu não conseguia pegar comida, eu tava com fome. Eu não conseguia tomar banho, eu fui rastejando pro banheiro. Ali, velho, foi um dos dias mais dolorosos, assim, que eu comecei a chorar bastante e falar, cara, eu sou um bosta. Tipo, Insignificante, né? tipo, um espirro, assim, e eu morro. Eu não sou... Não, A vida muda, tipo, é, em um segundo, né? ali foi um dia de choque, assim, pra mim. Eu, o cara que me achava, tipo... Não, eu nunca fui Empoderado. arrogante. Eu nunca fui Mas arrogante. autossuficiente, ó. É, Tem essa eu me sensação de achava... autossuficiência, né? Tudo que eu quero eu faço, tal, aí você não faz nada, velho. Tipo, uma perninha aí você não anda mais, você não... Sim, no futebol que você corre 2 tempos, no segundo depois você tá pedindo de ajuda pra sentar. Tô inválido, precisando de ajuda pra ir tomar banho, velho. Eu fui rastejando pro banheiro, tomei banho, eu liguei sentado assim o chuveiro e fiquei lá no chuveiro deixando a água cair. Tá. E aí, ao mesmo tempo que você tem essa transformação depois disso tudo, você também tem a sacada de levar isso para as outras pessoas também. Porque eu lembro que, eu acho que Foi um quando eu te processo conheci, grande. porque eu lembro que quando eu te conheci, que eu vi esse vídeo você falando desse livro, era uma época que você já falava isso para as Já. pessoas, né? Eu já tinha começado a falar. Mas ainda morno. Morno. Eu tive um processo bem grande de me entender. Porque todas as crenças que eu tinha foram abaladas. Eu era um cara muito Uau, convicto. é muito louco, né? Eu era um cara muito convicto. Eu vivia. Os meus vídeos era eu. Só que chegou um momento que eu fui afetado por essa nova experiência com Deus. E que Deus. E eu começava a ler a Bíblia. E tava lá várias coisas que eu. Pô, mas eu achava que a vida era assim, mas. É assim. Aí começava a confrontar minhas ideias. E eu deixei de ter convicção. Eu perdi minhas convicções. Então foram 3, 4 anos que eu tive na minha vida que eu perdi minhas convicções. E eu não conseguia mais gravar vídeo direito. Era meio que forçado, sabe? Eu não tinha mais consistência, porque eu não acreditava mais. E o processo, até pra eu contar pra minha audiência que eu tinha me convertido, eu falei, putz, o que eu vou falar pros caras agora, velho? Como é que você sai de um extremo pro outro, né? Eu fiquei assim, porque eu não tive acompanhamento no começo de liderança, de igreja, porque logo depois veio a pandemia. Então, tipo, eu fiquei perdido. Foi um processo bem solitário. Foi um processo solitário. Uau. E eu dentro e solitário. E eu não sabia o que fazer, eu fiquei perdido. Ô, irmão, e é muito louco as pessoas que têm essa experiência, assim, com Deus, com essa transformação, que Deus ele é tão perfeito que a gente não entende o porquê que tá sendo daquela forma. Mas quando a gente passa, a gente começa a sacar que se fosse 1 milímetro diferente, a gente não seria dessa forma hoje, assim, né? Tipo assim, talvez tivesse uma pessoa ali que facilitaria o teu processo, talvez você não entenderia muitas coisas. Sim. Porque eu lembro que, cara, é muito louco, assim, porque o processo é muito parecido, né? E foi muito solitário também, irmão. E aí, eu sempre fui uma pessoa que, por ser muito comunicativa, tive muitos amigos. Mas, irmão, quando chega essa hora, é você com você mesmo, brother. Com você mesmo. É você com você mesmo. E aí, você chega numa hora, assim, não sei se você passou por isso, mas no meu caso foi, né? Tipo assim, você tá passando umas coisas, você sempre, tipo, ó, confiante e tal, que você é bom naquilo, naquilo. Irmão, e você não tem dinheiro pra comer. E aí você fala assim, Deus, mas como assim, cara? Tô fazendo o que você tá falando pra fazer e tal, e tô aqui sem dinheiro pra comer. Tipo, sem dinheiro pra pagar o aluguel, tipo... Mano, não fazia sentido nada, cara. E aí eu acho que é nessa hora que a pessoa tem uma decisão muito difícil pra fazer. Que é tipo assim, pô, tô passando por isso, tá um perrengue danado, mas vou continuar nesse caminho, porque eu acredito que algo vai mudar, que vou entender alguma coisa. Ou a pessoa que fala assim, meu, isso aqui não faz sentido nenhum, e tô fora, e vou seguir outra direção. Que aí é onde vem aquele papo da força do braço. É. Eu vou confiar em Deus ou vou fazer do meu jeito? E é o conceito de fé, né? Qual o tamanho da sua fé? Né? Porque, irmão, a coisa mais louca de viver pela fé é que as coisas não fazem sentido e você precisa continuar caminhando. Cara, e na minha etapa foi tudo... Tipo, eu fui vendo Deus agindo gradativamente. Teve uma oração que eu fiz que eu tava perdido. Tava perdido. Imagina, mano, não sei o que eu faço da vida, não sei o que eu vou produzir de conteúdo agora. Não sei, velho. Aí eu falei pra Deus, ou você coloca alguém
algum homem de Deus aí na minha vida pra trocar, para ser meu amigo, pra me ajudar, pra me orientar, ou eu vou morrer na praia aqui e não vai sair mais Tô nada. perdendo as forças, já, Porque né? eu falei pra Deus, eu falei, cara, eu não vou voltar a vender jogo do texto, não vou voltar a vender nada disso. Mas eu não vou fazer nada. Se você não falar e me direcionar, eu vou ficar parado. Uma semana depois, eu tinha feito um vídeo do meu testemunho. Eu fiz essa oração. Uma semana depois, um cara chamado Pastor Antônio Júnior me manda uma mensagem no Instagram. Hoje ele tem 12 milhões no YouTube. O Pastor Antônio Júnior. Ele, cara, vi o vídeo da sua conversão e tal. Pô, velho, eu acompanhava seu canal. E eu vi o canal dele, quando eu me converti, eu começava a ver os vídeos basicões, tipo, o que acontece no céu, sabe esses bagulho? Sim. Tipo, Tanto que, cara, quando eu tava nesse meu processo de vivenciar essas etapas desafiadoras, assim, cara, eu lembro nitidamente qual que era a minha rotina. Eu ia, tipo, eu acordava, tipo, 4h30, porque eu ia pra academia junto com o Renatinho. E ele trabalhava de manhã, então, assim, ele tinha que ir 7 horas estar na empresa lá. Então a gente só podia treinar antes disso. aham. Aí eu lembro que eu acordava 4h30, e, tipo, pô, Santa Catarina é frio pra caramba. Caraca, você tem uma E história aí, parecida comigo. aí acordava 4h30, daí a gente ia pra academia lá e tal e tal. E aí eu lembro que quando eu chegava no apartamento que eu morava, já era tipo, pô, dia amanhecendo, bonito pra caramba, e era 7h30. E aí eu estava a oração da manhã, brother, todo dia. Do pastor? Todo dia, aham, do pastor Nossa. Antônio Júnior. Foi tipo assim, cara, 1 ano e meio, escutando todo dia. Aí chegou um dia que eu comecei a me dar conta que o cara tava repetindo as mensagens. Ele repete, né? Você, cara, mas eu acho que eu já ouvi essa mensagem, brother. Ele E às vezes tal. repete, ele às vezes repete. falei, É cara, porque já ouvi ele essa posta 3 mensagem. hits por dia, velho. Então, eu lembro que era tipo assim, irmão, todo dia, sem falhar, sem falhar. É. Aí eu fiquei pensando assim, cara, imagina o tanto de gente, assim É isso como que eu, ele prega, porque ele fala, velho, eu não paro de postar porque sempre tem gente nova chegando. que não tá numa situação, tipo assim, muito pior. E essa mensagem aqui, brother, tá mudando o dia da pessoa, cara. Sim. Aí eu voltava pra casa com aquilo na cabeça do tipo assim, cara, eu preciso fazer algo que mude o dia da pessoa, cara. Da hora. Mano, é muito louco, assim. E aí, você saía com uma fé danada, assim, voltava pra casa. Saia gigante. Aí você abria a porta e você se lembrava, putz, irmão, tipo, comida tá acabando, o dia de pagar o aluguel tá chegando. Sim. Você abre a conta e, tipo assim, tem nada, velho. É. E você fala assim, cara, alguma coisa vai acontecer. Sim. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. É. Caraca, velho. E. Aí sei você lá. conhece o cara. Desculpa te interromper, tá? Não, aí ele mandou essa mensagem. Aí ele gosta de marketing digital, né? E na época que ele me acompanhava, eu já falava um pouco de marketing digital no canal. E a gente, pô, e aí eu falei pra ele, pô, eu também acompanho seu canal, via seus vídeos e tal. Aí ele, pô, que da hora, vamos trocar contato, vamos conversar. A gente marcou uma call, e a gente começou a falar de marketing digital, de negócios. E aí, beleza. E aí, do nada, ele manda uma mensagem falando, cara, tô com um amigo meu aqui, que é um cara, ele manja muito de saúde, ele é aqui da minha cidade, é uma cidadezinha em Minas Gerais, bem pequena, São Sebastião do Paraíso lá. Ele é daqui da minha cidade e tal, ele manja muito de saúde, só que ele precisa ir pro digital, ele precisa ir pra internet, porque ele ajuda muita gente aqui na cidade, mas ele precisa falar com mais pessoas, aquilo da internet potencializar. Ele tinha uma farmácia até de manipulação, mas ele atendia na cidade dele as pessoas e falava de saúde pras pessoas lá. E esse cara é o Renato Silveira. Que eu tive o prazer de Teve conhecer. o prazer que tem que vir aqui, esse cara tem uma história sensacional. E aí eu falei, pô, e nessa época eu já tava num momento de reflexão de reposicionamento profissional. Que eu falei, cara, eu tava investigando aquilo da vocação, né? Eu olhei pra mim e falei, Deus, o que que eu sou bom? Eu sou bom, aí eu comecei a ver, pô, eu sou bom nisso, bom naquilo, tá, eu sou bom em comunicação digital. Eu sei fazer uma mensagem chegar. E aí eu falei, tá, mas como é que eu vou usar isso? Porque eu não vou mais ajudar o cara a pegar mulher. Eu não vou mais. Mas como é que eu uso essa minha habilidade? E durante toda a minha jornada no digital, eu conheci muita gente boa que não explodia. Uau. Cara, caras muito gente boa, caras que tinham uma missão, que não queriam enganar ninguém na internet, caras que, sabe, caras doutores, médicos, conheci muito médico, conheci muita gente que era top, que não conseguia crescer, que até postava conteúdo, mas não conseguia crescer. Aí eu falei, é esse tipo de pessoa que eu quero ajudar. Eu vou ajudar esses caras a crescer na internet. E aí eu comecei a desenvolver um método baseado em comunicação. Comecei a estudar cientificamente o que fazia uma pessoa prestar atenção numa mensagem. Comecei a bolar um método. Eu tava 6 meses montando esse método. E aí nessa época o Juninho, o pastor Antônio Júnior, falou, cara, tem um amigo meu que quer crescer na internet. Aí eu falei, ele quer comprar uma mentoria sua. Aí eu até falei, mano,
manda ele falar comigo aí, não precisa me pagar nada, porque eu tô validando o método. E talvez ele seja o meu primeiro case.